Vamos abrir nossas Bíblias, nós vamos fazer duas leituras bíblicas. A primeira leitura vai ser em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do verso 1 ao verso 16. A outra leitura será no livro de Jonas. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 16. Vamos à leitura. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus, que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Quem és, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou a 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso do que estavam no seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles a caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora 6, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, ou de espírito, ou um êxtase, seja lá como a sua tradução está. Então viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra por 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes ao longo, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Jonas capítulo 1. Livro do profeta Jonas. Depois de Obadias, antes de Miqueias, é Jonas. Depois de Obadias e antes de Miqueias. Jonas capítulo 1. Vamos fazer uma leitura somente até o versículo 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Nós lemos 2 passagens bíblicas que nos mostram que no mesmo lugar, numa mesma cidade, diante de um mar, 2 homens de Deus que tinham um propósito de servir a Deus, de honrar a Deus e de amar a Deus sobre todas as coisas. Mas eles se depararam mesmo com um grande desafio. Então o desafio de Jope, ele é o desafio nosso. Ele foi o desafio dos discípulos. Ele continuará sendo o nosso desafio, o desafio dos crentes, o desafio daqueles que vão permanecer até a vinda de Jesus. Então, diante daquele mar, 2 homens de Deus se viram em uma situação, meus irmãos, que realmente contrariava
tudo aquilo que eles pensavam. Diante daquele mar, eles enfrentaram na sua vida mesmo um grande desafio. Qual o desafio? O desafio de submeter-se, estar debaixo da submissão plenamente e incondicional de Deus. Quando você lê a história de Jonas, os primeiros 3 versículos que nós lemos de Jonas nos diz que Jonas pegou um sentido contrário para tentar fugir da presença de Deus. Quando você lê a história do apóstolo Pedro em cima do eirado, talvez contemplando toda a criação de Deus e o seu poder, e de repente Deus lhe mostra em uma visão algo que lhe contraria, porque isso lhe é repulsivo. Quando você vê Deus mandando o seu profeta, o Jonas, ir na grande Nínive pregar para os assírios, homens que se colocaram mesmo, meus irmãos, e se empenharam em práticas de tortura, eram homens violentos, uma cidade violenta, homens que tinham as mãos manchadas de sangue. E aí o Jonas, como o apóstolo Pedro no Novo Testamento, se vêem nessa situação. Se vêem nesse dilema que talvez eu e talvez cada um de nós que estamos aqui assentados desta noite, nos pegamos talvez todos os dias, todos os momentos, em submeter-nos a Deus, em entrar debaixo de uma submissão de Deus incondicional. E talvez essa seja a sua situação. A situação de ser como Jonas, que sempre está pegando um barco ao contrário. Deus está mandando você ir para um lugar e você está indo para outro. Deus está dando uma ordem para você fazer uma coisa e você está usando a palavra não. Quando Deus estabelece a sua vontade, o seu querer, isso aflige-nos. Aflige-nos, irmãos, porque é tudo que é o contrário que nós achamos. É tudo aquilo que é lógico, é tudo aquilo que é aparente, que qualquer um de nós pudesse tomar uma decisão. Então nós optaríamos muitas vezes pelos nossos sentimentos, e aí nós somos traídos por ele. Porque nós deixamos de fazer toda a vontade de Deus, de nos submeter a Deus, de estar debaixo da submissão, para então ser traído pelas nossas vontades e os nossos desejos. É isso que está acontecendo em Jope. Diante daquele mar, 2 homens que tinham um propósito na sua caminhada de servir a Deus, se encontram nesse dilema. E talvez esse seja o nosso dilema. O dilema da nossa vida está incondicionalmente debaixo da submissão de Deus. E é por isso que a gente vive nesses conflitos nossos. Conflito. Eu me submeto, ou eu pego um barco ao contrário, ou eu falo não. Então talvez as suas escolhas sempre sejam o barco ao contrário. Ou a palavra, não. Mas talvez as nossas escolhas não tenham sido nos submeter a Deus. E quando nós falamos de escolha, falamos de algo, meus irmãos, pense bem. Quando você escolhe para quem? Fala a verdade, irmão. Para nós mesmos. Todas as vezes que falarmos as coisas de escolha na nossa vida, eu e você, qualquer um de nós, se tratarmos com firmeza a nossa vida, firmado, baseado em escolhas, sempre vamos escolher nós. E nunca nos submeter a Deus, porque isso não é uma escolha, isso é uma decisão.
Isso tem que ser uma decisão na sua vida. Talvez você escolheu fazer parte da igreja, mas nunca você decidiu de uma maneira plena se submeter ao Deus da igreja. Talvez você escolheu um dia ser membro, você escolheu um dia participar, você escolheu um dia vir, mas você ainda não decidiu, tomou uma decisão plena e absoluta e verdadeira de se submeter, entrar debaixo de uma submissão de Deus. E aí você ainda está fazendo as suas escolhas. A escolha de vir, a escolha de não vir, a escolha de fazer isso, a escolha de fazer aquilo, a escolha de estar na casa de Deus, de não estar na casa de Deus, de obedecer a Deus, de não obedecer a Deus. Isso é sempre escolha. E pode ter certeza de uma coisa. Quem escolhe, escolhe para si mesmo. E esses homens estão enfrentando esse dilema que nós enfrentamos na nossa vida. É um desafio. 2 Coríntios capítulo 10. Abra sua Bíblia lá, por favor. Na carta do apóstolo Paulo, a 2 aos Coríntios 10, ele diz assim, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anulando o sofisma. O que é um sofisma, irmão? Sofisma é uma forma de pensamento que resiste à submissão a Deus e toda a sua vontade. Isso é um sofisma. E aí ele diz, versículo 5, e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda a desobediência. Mas quando nós vamos estar prontos para punir toda a desobediência? Todos os sofismas, todos os nãos, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, só de uma maneira. E aí ele diz, uma vez completa a vossa submissão. Não tem outra maneira. Não tem outro meio de vencer os sofismas que estão dentro da nossa mente. Aqui dentro, irmão. Estão aqui. E aí você vê Jonas. Você vê o apóstolo Pedro. Jonas tinha que ir para Nínive. Nínive eram os homens cruéis, assassinos. Ele falou, se eu for para lá, Deus é misericordioso. Eu não quero que Deus trate essas pessoas com misericórdia. Eu quero que Deus trate eles com o quê, irmão? Com a mesma maldade que eles têm tratado quem? As outras pessoas. E aí ele pega um barco contrário. Ele chega no mar, diante de Jope, aquela cidade marítima, e ele pega um barco ao contrário. E aí você vê Pedro, o apóstolo da circuncisão, o judeu. E aí Deus vai lá, dá uma visão para ele lá no terraço. A visão do lençol, dos animais. Pedro mata e come. E aí então começa o sofisma. A resposta do sofisma. Olha só como é a resposta do sofisma. Vai lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Então Pedro responde como um sofisma. Isso que Paulo diz, que só pode ser vencido com uma completa submissão, submeter-se a Deus e a sua vontade. Mesmo que isso fira, meus irmãos, os nossos sentimentos mais íntimos. Mas isso é a vontade de Deus. Ou você vai fazer isso, ou você sempre vai viver a sua vida baseado em escolhas e não em decisão. E aí Pedro responde nisso como um sofisma. E aí versículo 13, e ouviu-se uma voz que dirigida a ele, levanta-te Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor. E a Bíblia diz que por 3 vezes isso aconteceu. E aí quando você vê a resposta
dos sofismas, você então entende o quê? Se é Senhor, então não pode ser o quê? Não. E se é não, então não é o quê? Senhor. Está vendo o que é um sofisma, irmão? Sabe o que é um sofisma? É quando você diz que tem um Senhor, mas fala para ele o quê? Não. E se ele é Senhor da sua vida, então não pode ser não. Então isso é um sofisma que está dentro da nossa mente. A resposta de Pedro está firmada nisso. Nas suas escolhas, nos seus sentimentos. Porque quando ele pensava num gentil, ele tinha nojo. Ele tinha repulsa, como Jonas tinha repulsa do povo de Nínive. Então, se é Senhor, não pode ser não. Se é não, não é Senhor. Por isso que Jesus disse que naquele dia muitos me dirão o quê? Mas eu nunca fui Senhor de vocês. Porque ou vocês estavam pegando um barco ao contrário, ou vocês estavam usando a palavra para mim de não. Então esse é o nosso desafio. E aí quando você lê, por exemplo, Atos capítulo 10, veja só, versículo de número 10, estando com fome, quis comer mais. Enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento, um êxtase. Quantos de nós queríamos ter uma coisa dessa, irmão? Um arrebatamento de sentido, como Pedro. E aí você pensaria então que você ficaria a pessoa mais espiritual do mundo. Que todos os seus problemas, todos os seus enigmas, todos os seus pontos de interrogação seriam o quê? Sanados. Mas aí você vê que diante de um arrebatamento, de um êxtase, a alma de Pedro, os sentidos de Pedro, eles estão o quê? Ativos. E os sofismas que estão dentro da mente de Pedro estão dizendo a voz que lhe fala e que lhe ordena, não, Senhor. A gente pensa que um arrebatamento vai tornar uma pessoa mais fiel, mais espiritual, de maneira nenhuma. Porque dentro dessa situação, você encontra uma alma ativa, olhando para Deus e falando o quê? De maneira nenhuma por 3 vezes. Não, Senhor. Então, quantas pessoas estão buscando essa visão, esse arrebatamento, essa voz? O sofisma respondeu, não, Senhor. Agora eu falo uma coisa para você. Quem falou com Jonas? Deus. Quem falou com Pedro? Deus. Então essas almas estão olhando para Deus e dizendo o quê? Não. Porque eles estão sendo traídos pelos seus sentimentos. Eles estão sendo traídos porque a vontade de Deus contraria a sua própria vontade. E aí a Bíblia diz que ele ouvia uma voz que lhe dizia. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos agora, mas capítulo 26. O próprio Deus estava falando com Jonas e com o apóstolo Pedro. Atos 26, versículo 13. Paulo diante do rei Agripa.
Ao meio-dia, ó rei, indo a caminho fora, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim, dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu? Senhor. Quem és tu, Senhor? Versículo ainda 15. Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas que pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te de todo o povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos, convertê-los das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Quem és tu? Senhor. E os nossos sofismas dizem o quê? Se é Senhor, não pode ser não. Se é não, não é Senhor da nossa vida. O apóstolo Paulo, falando ao rei, ele diz assim: ó rei, eu não fui desobediente à visão celestial. Atos capítulo 10. O apóstolo Pedro, depois dessa visão que ele teve do lençol, dos animais, das aves e da voz que lhe falava, versículo 19 do capítulo 10. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí os dois homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E aí então, quando você tem a resposta de Pedro, agora você tem Pedro fazendo o quê, meus irmãos? Meditando na visão. Ou seja, ele está meditando sobre aquilo que ele ouviu e viu. O que seria isso na vida do apóstolo Pedro? E aí o Espírito diz a ele: tem dois homens aí que eu enviei. Você vai com eles e nada duvidando, porque foi eu quem os enviei. Pedro estava meditando mesmo, lutando ali para resistir, para não se submeter realmente a Deus e a sua palavra. Versículo 33 do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Pedro já está na casa de Cornélio. Porquanto sem demora mandei chamar-te. Fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Versículo 35. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então Pedro foi liberto do seu sofisma. Pedro foi liberto daquilo que aprisionava o seu entendimento. Pedro tinha que entender uma coisa, como o apóstolo Paulo: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. O Pedro tinha que chegar nesse entendimento. Se ele é meu Senhor, então não pode ter a palavra não.
não vou fazer, não quero fazer, não acho que isso é certo. E o Pedro então está agora na casa de Cornélio. Versículo 36. E aí Pedro agora começa a fazer o que ele tinha que fazer. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então Pedro começou a pregar. Versículo 44 do capítulo 10. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E o pessoal de Jerusalém, da circuncisão, que estava com Pedro, viu que até os gentios tinham recebido, depois de ouvir. Estão lembrados o que Paulo diz? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, é a garantia da vossa redenção. Eles ouviram a palavra da verdade, um evangelho da salvação. Eles creram. Então eles foram selados com o Espírito Santo. Esse é o princípio. Então Pedro, com os da circuncisão, puderam contemplar. Até os romanos, os gentios, eles recebem a salvação. Por isso que na igreja de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, Pedro se levanta e diz assim: Deus não faz acepção de pessoas, e eles receberam o mesmo Espírito que nós. Então eles são salvos pela mesma graça que nós somos salvos. Quando nós somos libertos do sofisma, irmãos, quando nós nos submetemos a Deus, muitas almas podem ser salvas. Enquanto você não se submete a Deus, você compromete tudo e todos que estão à sua volta. Nós sempre estamos preocupados com as escolhas que os outros vão fazer e o que isso pode nos prejudicar. Na verdade, nós deveríamos nos preocupar com as decisões que nós temos que tomar, e isso pode afetar a vida de todos aqueles que estão à nossa volta. Submeter-se a Deus não é uma escolha, é uma decisão. Quando você pensa no Pedro, no Jonas, enfrentando esse dilema, e agora? Se a minha vida é baseada em escolhas, para quem que nós vamos escolher? Quando você lê o livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 9, a Bíblia diz que quando Ló teve a possibilidade de uma escolha, ele escolheu para quem? Para si mesmo. Quando você lê o livro de Josué, um homem tomado de uma decisão com sua família, ele diz para o povo, no capítulo 24, no versículo 15, vocês podem viver embaixo de escolha, mas eu e a minha casa estamos debaixo de uma decisão. Nós vamos servir ao Senhor. Nós não temos escolha. Nós temos decisão tomada de plenamente nos submeter a Deus e a sua vontade.
Nós imaginamos que o segredo da vida está em escolher bem. Escolher bem aonde nós vamos morar. Escolher bem o nosso automóvel. Escolher bem o nosso marido. Escolher bem a nossa esposa. Escolher bem a nossa profissão. Na verdade, o segredo da vida está em nós nos submetermos à vontade de Deus. Nós temos medo de que as escolhas dos outros que estão ao nosso lado, do nosso irmão, da nossa família, dos nossos conhecidos, elas possam nos prejudicar. Na verdade, as nossas decisões podem tornar a vida dos nossos familiares, dos nossos irmãos e do nosso próximo um inferno, se tomadas pelos nossos sentimentos, pelas nossas vontades, pelo nosso desejo. Por isso, meus irmãos, que um homem e uma mulher de Deus deve realmente tomar uma decisão. E essa decisão vai nos desafiar todos os dias da nossa vida. Vai nos desafiar na quinta-feira. Vai nos desafiar no domingo de manhã. Vai nos desafiar no domingo à noite. Vai nos desafiar quando nós estivermos perto de pessoas que não são convertidas. Vai nos desafiar quando estivermos perto de pessoas convertidas. Vai nos desafiar diante de todas as circunstâncias da nossa vida. Vai nos desafiar quando estivermos dentro da nossa casa. Vai nos desafiar quando recebemos o nosso pagamento. Vai ser um desafio. Ou eu me submeto, ou eu faço o que eu quero. Só que preste bem atenção. A sua decisão pode tornar a vida das pessoas um inferno. Jonas capítulo 1. Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava ao ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. E Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio, e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre o Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos veio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra, e de que povo és tu? Agora eles vão saber que eu sirvo a Deus, e que porque eles estão quase morrendo todo mundo, e a culpa é minha. De onde você é, rapaz? O que você faz? Eu sou um profeta. Rapaz, mas você como profeta, você deveria estar cuidando de preservar a nossa vida. E por sua causa, nós tudo aqui vamos morrer. Então nós estamos transformando a vida das pessoas, meus irmãos, ao nosso lado, no inferno, por causa das nossas escolhas erradas. Quando nós deveríamos transformar a vida deles, meus irmãos, e eles pudessem olhar para nós e contemplar a palavra de Deus, o Cristo em nós.
Da onde você é, rapaz? De onde você vem? O que você faz? Vamos lá. Versículo de número 9. Ele lhes respondeu: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, e que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Quando Abraão decidiu com a sua esposa mentir que era ela, sua irmã, o rei queria tomar ela por esposa. E aí Deus teve que aparecer num sonho à noite a ele e falar: não toca nessa mulher, porque se você tocar nela, eu vou acabar com todos vocês. As nossas escolhas erradas podem transformar a vida das pessoas em um inferno. Por isso que nós temos que tomar uma decisão. E a decisão é de submeter-nos a Deus. Disseram-lhe: que faremos para que o mar, versículo 11, nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Responderam-lhe: tomai e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se tinha tornado cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Diante de Jope, dois homens de Deus, com um dilema: me submeto a Deus ou sigo os meus sentimentos? Executo a vontade de Deus ou faço a minha vontade? Mesmo que isso custe os meus sentimentos, os meus desejos, mesmo que isso fira a minha vida, o que nós vamos fazer, irmãos? Vamos terminar lendo Tiago, capítulo 4. Livro de Tiago, no Novo Testamento. Capítulo 4, versículo 7. Submetei-vos, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Porque dessa forma, você vai resistir todo o sofisma de Satanás. Submetei-vos, sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não tem outra maneira de tirar esse sofisma de dentro da nossa mente. A impressão que os nossos sentimentos é que são os corretos. A impressão que o caminho mais plausível é esse. Mas o caminho de Deus, meio difícil, pastor. Mas é lá que a vontade de Deus vai ser totalmente estabelecida. Então o que nós temos que fazer? Nos submeter a Deus. Aí nós vamos poder resistir todo o pensamento diabólico. Isso é resistir o diabo. Resistir ao diabo é quando você resiste a todo pensamento diabólico, que é contrário à vontade e submissão de Deus. Que Deus ele nos ajude. Que esses dois homens sirvam de exemplo para nós.
para que almas sejam salvas, para que sua família seja salva, para que você possa ter paz. Mesmo contrariado, não viva de escolhas, viva de uma decisão convicta.